Fala galera da Globo TV, Thiago Santisteban, estamos aqui hoje, vamos fazer um vídeo um pouco diferente, vou tentar mostrar algo para você que vai estar acontecendo nesse final de semana em São Paulo, vai ser o primeiro Nacional Musical Contest do Brasil, já teve outro Musical Contest, foi aberto, esse é o primeiro nacional só para atletas brasileiros. Vou estar explicando para vocês o que é a diferença, né, da Musical Contest, do NPC, da federação, que as poses obrigatórias, as poses compulsórias, que são pedidas nas competições. É um pouquinho diferente, algumas poses são acrescentadas na NPC do que então, o pessoal está acostumado aqui no Brasil da FBB amadora. Vou mostrar algumas imagens de alguns atletas que eu considero atletas que posam muito bem, que tem as poses muito encaixadas para que você, de repente, está em casa e acompanhar esse atleta, começar a aprender essas poses. E quem tiver a oportunidade de estar acompanhando esse final de semana, dia 11 e 12 de agosto, no Expo Center Norte, em São Paulo, o pessoal da Grow vai estar lá. Temos alguns atletas que vão participar, tanto no amador quanto no profissional. O Rei vai competir, o Rei Physique vai competir no Men's Physique Pro. Quem puder, tá lá torcendo pra gente, pelo time da Grow. Vai ser uma honra a gente estar lá, vou estar lá participando também. E eu recebi um convite do pessoal da Musical Contest de estar fazendo um guest pose. O que é um guest pose? O guest pose ele nada mais é do que um show que o atleta faz, o atleta que não está participando daquele dia da competição, das poses, de como foi sua competição. Como eu vim de uma recente competição, então eu fui convidado para fazer essas poses. Eu entro lá, normalmente você não precisa entrar com os trajes obrigatórios, então você pode entrar às vezes com um short, com uma sunga um pouco maior. É um show onde você mostra um pouco do que você fez na competição que você participou. Então vou estar lá prestigiando o evento e vou estar fazendo essas poses. E vou aproveitar essa deixa para fazer esse vídeo para vocês, para estar mostrando cada pose que os árbitros pedem nos confrontos, tanto individual quanto na hora que eles confrontam os atletas para saber quem vai ser o campeão, ok? Acompanha aí, galera, espero que vocês curtem, porque é bem legal, é bem diferente. A diferença da Musical Contest pro FBB é essa, porque as poses do amador já são as mesmas do profissional. Então o atleta que é amador e acaba se tornando profissional não tem diferença nenhuma, ele não sente nenhuma diferença em estar competindo entre os profissionais. Já antigamente não, a gente tinha esse problema que algumas poses eram diferentes, então quando o atleta se tornava profissional ele tinha que se adaptar a algumas poses que no amador era exigido de um jeito e no profissional de outro. Bom, galera, então a partir do momento que você sobe no palco, você está de frente aos árbitros, normalmente a primeira pose que você faz não é uma pose que eles pedem. Normalmente você já chega e já faz a pose, que é uma pose semi-relaxado, que a gente chama, em que a gente expande o dorsal e fica com os braços abertos, mostrando você de frente, o quadríceps, linha de cintura, grande dorsal, ombros, braços, você fica numa pose semi-relaxado. Essa pose eu vou mandar uma imagem aqui, vou até uma imagem minha da minha última competição para vocês estarem vendo como que é a pose semi-relaxado, onde que a gente tem que ficar de frente para o árbitro, onde o árbitro, o primeiro olhar que ele tem, o primeiro contato que ele tem com você, ele vai te olhar, normalmente eles olham o quadríceps, linha de cintura, grande dorsal, para saber dali aonde ele vai começar a tirar os atletas para o primeiro confronto. Tá? Essa é uma pose que você se faz que não é obrigatória nem compulsória, porém todos os atletas quando sobem no palco se armam desse jeito e ficam prontos esperando os árbitros pedirem aí sim as poses obrigatórias. Quando você faz essa pose semi-relaxado que os árbitros estão ali diante de você, eles vão começar a pedir as poses compulsórias e obrigatórias. Então como que fica nesse sentido? O árbitro ele vai estar olhando ali os atletas que estão nessa pose semi-relaxado, que a gente chama, que é com o grande dorsal expandido. Então o que eles vão fazer? Eles vão chamar a primeira pose. Na NPC, a grande diferença é essa, que normalmente eles pedem o quarto de volta, que na FBB não pedia. Então o que é esse quarto de volta? Você tem que virar sempre para a sua direita, fazendo as poses que são exigidas, poses laterais, que eles chamam de vira à direita, né? que é to the right, que você vira à sua direita, aí você contrai na pose, ele fala de novo turn right, ou às vezes face back, que você para virar seu rosto para trás, e às vezes aí depois ele vai falar de novo turn right, que é para você virar à sua direita de novo, e a última vez ou face front ou turn right de novo, que é para você ficar de frente para eles. Então você faz esse um quarto de voltas, onde eu vou estar mostrando a imagem de vocês aqui, para vocês estarem vendo que isso é a primeira grande diferença da NPC para a FBB, porque na FBB não tinha essas poses obrigatórias, normalmente eles não pediam nos eventos. E na NPC eles com certeza eles vão pedir. Então os atletas que são amadores, que estão querendo competir na NPC, tem que treinar essa pose que normalmente não estavam acostumados a treinar. E quando você termina esse quarto de volta, que você fica de frente para os árbitros, aí sim vão começar as poses que eles vão pedir, as poses obrigatórias. Essa é o primeiro contato. Quando você sobe no palco, você faz a pose semi-relaxado e você faz um quarto de volta,
é onde os árbitros estão ali se familiarizando, vamos dizer assim, com o atleta. Ele está conhecendo o atleta, vendo as qualidades dos atletas. Ali não tem ninguém ruim. Todo mundo que está no palco está bem condicionado, está muito bom, fez um trabalho bom. Então os árbitros têm que pegar nos detalhes, onde que eles vão tirar os pontos do atleta. Então esse é um quarto de volta e essa pose semi-relaxada seria o primeiro impacto ali que você deixa com o árbitro, para onde o árbitro já vai te notar e saber se você realmente tem condições de brigar para ser campeão ou se de repente ele vai te deixar para um segundo confronto. A primeira pose que normalmente é pedida pelos árbitros é o duplo bíceps de frente, o double biceps. Normalmente os árbitros eles pedem essa pose, é a primeira pose que eles pedem. Normalmente eles começam fazendo as poses você de frente para eles e depois ele começa a pedir as poses de costas para eles. São algumas poses que são obrigatórias, eu vou enumerar aqui ela para vocês, a partir dessa duplo bíceps de frente, que é a primeira pose que é pedida pelos árbitros, que é uma pose bem tradicional, onde eu vou estar mostrando aqui de um atleta que eu gosto muito, que eu acho que ele posa muito bem, que ele faz uma pose de duplo bíceps muito bonita. Não adianta nada você fazer a dieta, você treinar, você fazer tudo direitinho e se você não souber pousar. Você tem que saber mostrar o seu músculo. Se você não conseguir mostrar o que você tem de bom e tentar esconder o que você tem de ruim, você vai chegar no palco e o trabalho que você fez não adianta de nada. Então preste atenção nesses atletas, acompanhem lá, que vai ficar bem legal e você treinar na sua casa e depois vocês vão botando isso em prática no dia a dia e quem sabe até estar no palco e um dia falar, pô, assisti aquele vídeo do Santo Esteban lá na Grow que me ajudou muito. Bom galera, a segunda pose que normalmente é pedida pelos árbitros é o light press, ou se não também, como a gente chama, expansão de dorsal, tá? Então o que acontece? Essa pose é a pose que vai te mostrar o quanto grande você é, o quanto de volume você tem no seu corpo, o quanto você vai brigar na parte de volume. Você está de frente para o árbitro fazendo uma expansão de dorsal e normalmente mostrando muito bem o quadríceps e essa expansão. Isso vai ficar bem claro para o árbitro o volume que você tem, o tamanho que você tem, assim, para depois ele começar a te encaixar na simetria. Então essa pose é uma das mais importantes, porque ali você se apresenta para o árbitro como... Cara, eu sou maior daqui, eu sou mais forte, eu tenho um maior volume de quadríceps, eu tenho um maior volume de dorsal, que isso conta muito num peso de uma arbitragem. Então essa pose eu digo que seria uma das mais importantes, porque essa eu acho que é a que te garante num primeiro confronto, porque depois ele vai começar a analisar a parte de simetria, a parte de qualidade, definição, mas eu acho que essa, na minha opinião pessoal, eu acho que essa pose é a que mais causa impacto para os árbitros. A terceira pose que é pedida, normalmente se pede, ele vai começar a jogar agora, que você já fez duplo bíceps de frente e você fez o light press, que é a expansão de dorsal, ele vai fazer você fazer as poses de laterais. Normalmente ele já vai pedir para você o side chest, que é a pose de peitoral de lado. Então essa pose é uma pose muito bonita e você tem, nessa pose eles pedem, lógico, o side press, que é o side chest, que é o peito, mas na verdade você vai estar mostrando um conjunto de músculos ali que vai te julgar. Então desde baixo do seu pé até seu ombro, você tem que encaixar todas as poses. Então normalmente quando ele pede side chest, ele vai estar olhando, lógico, no próprio nome já diz que é a pose de peito, só que ele vai estar olhando o seu posterior de coxa e glúteo, porque como você está de lado, você vai estar mostrando a parte abdominal, da parte lateral do seu abdominal, onde fica a parte do serrátil, ele vai estar analisando a qualidade, seu bíceps, seu tríceps, seu ombro, porque é uma pose que você está de lado. Então ele analisa todos esses fatos, apesar de ser uma pose chamada de peito, de peitoral melhorado, ele vai estar analisando de você desde a sua panturrilha até seu posterior de glúteos, serrátil, bíceps, tríceps, ombro. Eles olham de baixo para cima. Então todas as poses tem que encaixar tudo. Você tem que fazer o encaixe de baixo para cima. Então todas as poses são muito importantes, mas essa pose é uma das poses que ele mais vai te analisar, assim, acho que tecnicamente, assim, detalhes por detalhes. Então essa pose é muito importante. A pose seguinte, eles já aproveitam que você está no side chest e já fazem a pose de tríceps. Como você já está na pose lateral de peito, eles já aproveitam e pedem a pose de tríceps, que você já está ali mesmo e você acaba encaixando a pose de tríceps. A mesma coisa, eles estão olhando posterior de coxa, glúteo, serrátil, só que ao invés de olhar mais a parte do peitoral e bíceps e ombro, que você está encaixado na side chest, você vai jogar o tríceps para trás e ele vai pegar mais a parte aí sim analisar mais o tríceps isoladamente. Então, essa pose, também vou estar postando aqui um atleta que eu gosto muito, que tem um tríceps muito bom, e para vocês estarem vendo o tamanho não só o volume do tríceps, mas a qualidade, as fibras do tríceps, o quanto você tem que botar uma qualidade num corpo para estar num palco, tá? Então acompanhe aqui mais esse atleta, que também eu acho muito interessante vocês estarem acompanhando e colocar no dia a dia de vocês.
Acaba nessas duas poses laterais, eles vão pedir para você virar de costas. Normalmente ele pode pedir a Real Double Biceps, ou se não, Face Back Double Biceps. Então, uma dessas duas que quer dizer que você tem que virar de costas e mostrar seu duplo bíceps. Então, ou duplo bíceps de costas. Essa pose também é uma pose, todas as poses que eles pedem, especificamente algum músculo, como por exemplo o double biceps, eles não estão só analisando o seu duplo bíceps, eles estão analisando todo o seu corpo. Então a preocupação é o quê? Quando você mostra um duplo bíceps de costas, você tem que estar mostrando muito bem também o seu dorsal, a sua parte do low back, que é ali o lombar, seus glúteos e seu posterior de coxa. Então todos esses músculos que você tem que estar completamente encaixado um no outro para que você consiga desenvolver um bom duplo bíceps, para que você consiga uma boa pontuação, uma boa análise de uma arbitragem. Então, o duplo bíceps é uma pose muito difícil, porque você tem que estar contraindo o tempo inteiro o teu posterior e glúteo de coxas e estar contraindo o seu dorsal e a parte de baixo do dorsal, onde fica o lombar, porque normalmente ali também o árbitro analisa ali aonde tá, se ali existe alguma retenção de água, então ou no glúteo, são esses detalhes que definem ali onde que você vai ficar, qual colocação você vai colocar, vai ficar no campeonato. Então esses detalhes, por exemplo, mostrando o duplo bíceps, mas você tem que mostrar o glúteos e o lombar. Então nessa parte, se você tiver um pouquinho de retenção ou não tiver muito bem trabalhado, seu duplo bíceps pode estar muito bom desenvolvido, que você vai acabar não tendo uma boa pontuação justamente por causa do seu lombar e do seu glúteos. Então essa é uma pose que eles pedem assim que você faz o giro de lateral para as costas. Então essa é uma pose muito difícil e muito importante pelos tamanhos dos detalhes que exige a pose. A próxima pose, como você já está de costas, os árbitros normalmente eles vão te chamar para você fazer a expansão de dorsal de costas. Essa pose é a mesma coisa do duplo bíceps de costas, não adianta só você mostrar um grande dorsal, uma grande expansão de dorsal, se você não tiver com o seu lombar muito bem trabalhado, o seu glúteo muito bem trabalhado e o seu posterior de coxa muito bem trabalhado. Então os árbitros analisam de baixo para cima você num todo. Então, como a duplo bíceps de costas, você também tem que mostrar seu bíceps, mas tem que se preocupar com todo o resto do corpo, essa pose de expansão de dorsal de costas também é muito importante, porque eles vão analisar também teu posterior, teu glúteo, teu lombar e teu grande dorsal, que é o que eles querem, que é o foco deles. Mas os outros todos têm que estar encaixado. Se tudo não estiver encaixado, normalmente eles vão tirar alguns pontos de vocês. Por você estar de costas, então eles já analisam tudo, tanto no duplo bíceps de costas quanto no expansão de dorsal. E assim, agora já acaba a parte de você posar de costas e eles vão chamar você novamente para virar de frente para eles. Assim que você acaba as poses de costas e vira de frente, os árbitros normalmente vão te chamar na pose no Front Abdominal Pose, ou se não, Abdominal em Quads, que eles pedem abdômen e coxa. Então, ou se não, aqui no Brasil se fala abdominal e coxa mesmo. Então, essa pose é onde você mostra seu upper body, né, sua parte de cima do corpo, onde você mostra sua definição abdominal e você tem que mostrar automaticamente seus quadríceps. Como que eles estão? Então o árbitro ele analisa nessa pose, você fica numa pose mais slim, assim, mais estreito, né? Você não faz expansão, você não mostra o quanto grande você é, e sim o quanto definido você está. Então nessa pose, quando você encaixa a mão para fazer a parte abdominal, ali eles analisam tudo, sua linha de cintura, a qualidade do seu abdominal, como estão os cerrados, como está o six-pack e principalmente os quadríceps, tá? Que nessa pose eles pedem e muita gente às vezes posa focando só no abdominal, então se mata na pose do abdominal e esquece de fazer as contrações do quadríceps e não mostrando tão bem as suas pernas. Então isso acaba perdendo pontos. Então essa pose também é muito importante no sentido mais da parte de definição, de linha, que ele vai conseguir analisar a sua linha de cintura, o que você encaixa a posição de abdômen, o tamanho do seu quadríceps, a definição do seu quadríceps. E como eu disse nas poses anteriores, eles se analisam de baixo para cima. Então tem que estar tudo encaixado. Desde a hora que você põe o pé no chão para postar o quadríceps, você já vai ter que ir mostrando panturrilha, quadríceps, linha de cintura, abdômen, e aí sim, tá numa pose bem encaixada para você estar bem confiante, o árbitro sim poder te analisar e agora pedir mais algumas poses. A próxima pose que eles pedem é uma pose que aí sim ela abrange algumas poses você pode escolher, né? Não tem uma pose específica, que seria a most muscular pose, ou senão o mais musculoso. Então quando eles pedem a pose mais musculoso, você tem algumas opções
de pose para você estar fazendo nessa mais musculoso. Você não tem uma pose exata, os atletas não precisam fazer a mesma pose. Ali você tem algumas variações de pose de mais musculoso, que na verdade você tem que, aí sim você tem que mostrar o quanto grande e bom você é. Nessa pose é a pose que te deixa mais livre, vamos dizer assim, por ter essas variações de pose de mais musculoso, você fazer a pose que você se adapta melhor, que você consegue mostrar o seu corpo melhor. Então eles deixam você à vontade nesse critério, nessa pose específica, e ali você consegue mostrar o quanto grande e o quanto definido e o quanto pronto você está para tentar ser campeão. Porque se você tiver, por exemplo, 5 atletas ali nas poses com você, eles vão comparar o quanto grande e o quanto definido você está, porque essa pose, como já diz o nome, é o mais musculoso. Então você pode fazer variações de pose, não tem uma pose... Então você consegue confrontar com os outros atletas e os árbitros conseguem ter essa noção de o quanto bom você está nessa pose. Normalmente eles deixam essa pose para a última, que é justamente para dar o show, para o atleta se mostrar o quanto forte ele está. Então essa pose acaba normalmente sendo a última e é uma das poses que mais agrada o público, que mais chama atenção, que o público mais se anima. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Mostrei um pouco das poses obrigatórias que vão ser exigidas nos campeonatos da NPC. Nesse sábado agora, dia 11 e 12, mais uma vez está falando, na Expo Center Norte, vai estar rolando o Muscle Contest Brasil. É o primeiro Muscle Contest Brasil acontecendo aqui no nosso país. O Muscle Contest, que já é um campeonato que corre no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Então vai ser o primeiro nacional que vai ter, que só com atletas brasileiros, valendo Pro Card para seus campeões absolutos, campeões do overall. Então vamos ter pelo menos mais 6 atletas brasileiros profissionais, de 6 categorias diferentes. Eu vou ter o prazer e a honra de ter sido chamado pela Muscle Contest e estar fazendo um guest pose. Então eu quis fazer esse vídeo para vocês, para quem acompanha o esporte, tá sabendo certinho o que vai rolar nesse Muscle Contest, as poses que vão ser pedidas e meu guest pose, que eu fui chamado para fazer esse show e vou estar lá. Quem tiver a possibilidade e a oportunidade de estar lá pessoalmente no sábado e no domingo, vai ter a oportunidade de estar acompanhando aqui na Grow. A Grow vai estar lá acompanhando, vai estar fazendo vídeo sobre minha guest pose. Espero que vocês gostem. Eu não estou no meu melhor físico, porque eu não estou em competição, mas eu espero lá mostrar um pouquinho do que foi meu show em Portugal e do que vai ser meu próximo show, que já tem data marcada, que eu estou resolvendo com o meu treinador, e logo mais eu vou estar passando para vocês, mas ainda 2018 eu vou subir mais um campeonato, se Deus permitir me der saúde. Então eu quis mostrar isso para vocês, porque às vezes eu vejo muito atleta bom, cara, eu vejo muito atleta com um físico muito bonito e a hora que chega no palco não consegue mostrar o quanto bom ele é. Então a gente bater nessa tecla de pose é muito importante também, então vocês estarem acompanhando, eu estou colocando imagens de alguns atletas que eu particularmente gosto, de cada pose, para vocês de repente estar entrando, acompanhando esses atletas também e fazer como eu fiz, que eu aprendi posando, vendo muito vídeo, muitas fotos dos atletas que eu gostava. Então de repente acaba sendo uma oportunidade de vocês também estarem aprimorando isso. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês todos lá sábado e domingo na Muscle Contest. Quem não puder ir, acompanhe meu guest pose aqui no canal da Grow. Valeu, galera. Thiago Santisteban, Grow TV.